Bancada, o advogado criminalista e também professor universitário Paulo de Jesus e a nossa convidada especial de hoje, a deputada federal Rosana Vale. Primeiro aqui, Paulo de Jesus, vou abrir para você aí o espaço agora, ainda não pude interagir, para você completar a nossa convidada, a deputada Rosana Vale. Eu gostaria de agradecer a presença da deputada, é uma honra estar estreando nessa semana ao lado dela aqui, discutindo as notícias do dia. E com certeza vai ser uma jornada muito interessante para todos que estão ouvindo. Perfeito. Aliás, vocês já vinham compartilhado a bancada em outras ocasiões, sim, né, no seu programa. Exatamente, exatamente. Bom, o fato hoje principal já estava na nossa pauta, mas ela se consolidou, virou fato, não é? É um factual agora, a questão da redução do reajuste do laudêmio, que não atinge só Santos, não. Atinge o âmbito nacional das pessoas que tem que recolher esse tipo de tributação em relação aos terrenos da Marinha. Minha cara Rosana, eu queria que você falasse dessa abrangência primeiro, né? Porque nós temos aí um vídeo que você colocou nas suas redes sociais, que é bem explicativo, elucidativo de tudo que ocorreu de ontem para hoje. Então, o que aconteceu? Desde quando a população me procurou, né, reclamando, quando recebeu os carnês da taxa de ocupação, com aumento aí 50% e até mais, são 42 mil imóveis nessa situação que vivem nos chamados terrenos da União, que pagam o laudêmio quando eles vendem um imóvel e anualmente a taxa de ocupação. E foi a taxa que teve esse aumento. Aí me procuraram e eu fui atrás, né? Porque realmente um aumento excessivo, acima da inflação. Aí procurei a SPU, fiz reunião com os técnicos do Ministério da Economia para tentar achar uma solução. Falei, puxa, não pode nesse momento aí de tanta crise, tudo um aumento desses. Os técnicos começaram a pensar numa solução para isso e eu fui procurar o presidente da República e expus essa situação para ele. São 500 mil no Brasil que vivem nesses chamados terrenos de marinha. E nós estamos brigando para o fim do laudêmio, o governo tem agido, a gente tem uma PEC que foi aprovada na Câmara Federal, está parada no Senado, que prevê o fim do laudêmio, mas ela tem que ser reajustada, porque do jeito que está, ela também não é boa, tão boa. O governo lançou aplicativos para quem quisesse quitar as dívidas do laudêmio, que pode ser financiado, enfim, a gente está lutando, mas era preciso uma ação de emergência. Eu criei um projeto de lei também para evitar que novos aumentos pudessem acontecer, criando uma trava em um artigo da legislação, mas era preciso uma situação de emergência. E o presidente, quando eu levei o assunto a ele, chamou a Casa Civil, chamou os técnicos do Ministério da Economia e falou, vamos achar uma solução, porque realmente o que ela está falando é justo, não dá para a população pagar um aumento desses. E aí, a partir dali, foi estudada uma medida provisória que já está sendo feita há quase um mês, quando a população trouxe esse problema para mim. E essa medida estava sendo adaptada até que nessa semana eu estava aguardando, falando com o presidente falou, falta o parecer da Secretaria de Assuntos Jurídicos, já está para sair, e ontem teve a resposta. Eu vou pedir licença e utilizar o material que está postado nas suas Claro. redes sociais, que até reproduz trechos da live do presidente Jair Bolsonaro, Sim. Quando esse assunto veio à tona, se tornou de conhecimento público, é bem explicativo, muito elucidativo, para o nosso ouvinte aqui também, o internauta, entender o contexto desta mudança, né, que foi efetivada pelo governo federal em relação à redução do reajuste na casa de 50% para todos que teriam que recolher o laudêmio, que é importante dizer, não é só apenas na praia de Santos, Exatamente. onde tem realmente as áreas mais nobres, tem a incidência desse imposto, mas a zona noroeste também. Os moradores têm que recolher, nessa situação específica de propriedade dos imóveis, tem que recolher essa taxa. Vamos veicular o vídeo aqui para que todos possam acompanhar e o áudio também no 107,7. Por favor, Diogo. Muito obrigada, presidente da República, Jair Bolsonaro, por atender o nosso pedido quando a população aqui do Litoral Paulista reclamou do aumento de mais de 50% na taxa de ocupação dos imóveis que pagam laudêmio. Você vai ver aí alguns trechos da live que foi feita pelo presidente da República. Obviamente, o pessoal recebendo a guia do laudêmio, como assim a guia do IPTU, deu um pulo. É um absurdo o laudêmio. Bem, daí o que aconteceu? Isso foi mais ou menos 30 dias atrás. Me ligou, que eu não fui procurado pelo prefeito. O que devia ser o primeiro a procurar, né? Que até hoje não fui procurado pelo prefeito. Nada contra, mas o prefeito não nos procurou. Quem procurou foi a Rosana Vale, assim como a ponte do Barreiro,
prefeito da cidade interessado, ele não me procuraram. E a MP está pronta, conversei agora há pouco com o chefe de gabinete meu em Brasília, ele falou que essa medida provisória deve ser publicada em Diário Oficial da União Extra amanhã. E de 50% volta para 10% o reajuste. É o que a gente podia fazer. Então, quem ia pagar 50% vai pagar 10%. Isso se estende em toda a costa do Brasil. E a gente dá o crédito àquela pessoa que nos procurou. Temos excelentes parlamentares em São Paulo, posso citar uma dezena de nomes aí em São Paulo, né? E tudo bem. Então, parabéns à Rosana Vale, lá da Baixada Santista, né? Que nos procurou e o governo aí buscou uma alternativa de modo que o laudêmio não fosse aumentado em 50%, ficasse no 10%. Muito obrigada, presidente Jair Bolsonaro. No meu mandato tem trabalho e a verdade é uma só. Bom, é a live do presidente Jair Bolsonaro toda quinta-feira, fez menção direta, explicou a situação e ele falou numa edição extraordinária do Diário Oficial da União, que ainda não foi publicada. Isso, eu estou aguardando, provavelmente aí por volta do meio-dia vai ser publicada, que era o que a gente vinha construindo e esperando há quase um mês. Perfeito. E, Paulo Jesus, queria que você comentasse também, ter domínio do aspecto legal, fica à vontade. É uma notícia muito boa, né? Você precisa de parlamentares que lutem pelos problemas da sociedade, que briguem realmente pelas questões da população, e são situações como essa que fazem com que a gente retome um pouquinho, pelo menos, a esperança na política, na atuação política. Que nos últimos anos nós temos visto a demonização dessa atividade, né? Hoje você se apresentar como político com mandato ou sem mandato, que você não precisa ter mandato para você lutar pelos interesses da coletividade. Só que ações como essa, independentemente de coloração partidária, são absolutamente indispensáveis para que a gente consiga vencer os obstáculos. Enfim, o presidente está lá em Brasília, ele não conhece muitas das vezes a realidade aqui da Baixada Santista, e dessas 47 mil pessoas que pagam o laudêmio, e de repente é confrontado com números, ele tem que pilotar um avião com uma série de botões, e ele não está ali atento a tantas questões assim. Então é importante sim o parlamentar da região, e parabenizo aqui a deputada federal Rosana Vale pela iniciativa de ir lá brigar. É isso que nós precisamos e acompanhamos dos nossos parlamentares e exigimos isso. Infelizmente, muitas vezes isso não acontece. Bom, deputada, tem duas questões aí para a gente elucidar muito bem para o nosso ouvinte. Primeira, essa intervenção agora para resolver esse problema que surgiu agora quando veio o reajuste. Isso. Que a Secretaria do Patrimônio da União disse, não tem mais como contornar, porque esse reajuste já um desconto anterior e tem que ser 50% mesmo dentro do âmbito da legalidade, que assim entendeu o SPU. Mas a deputada também falou que isso é uma demanda que já vem de algum tempo, não é? Para se acabar com o laudêmio. Exato. Então, são duas questões diferentes. Foi agora a intervenção pontual para que as pessoas... Emergência, de né? emergência, mas também tem essa questão que já vem caminhando há um tempo, não é? Realmente para até com projeto de lei para se acabar com a cobrança do laudêmio. Vamos à questão pontual, emergencial, diria, né? Como a deputada colocou, e o contexto todo que envolve essa questão do laudêmio. Então, é um problema que eu acompanho desde repórter. Eu sei que isso precisa acabar, que é injusto, que é um imposto criado, uma cobrança, né, na verdade, criada na época do Império, não tem mais sentido nenhum. E desde 2019 eu venho fazendo reuniões e tentando alternativas para acabar com o laudêmio. Tá. O próprio presidente Bolsonaro conversou comigo e falou, olha, eu também, enquanto deputado, eu também tentei e tento terminar com essa cobrança. Aí algumas atitudes o governo já tomou, criou um aplicativo, SPU+, onde a pessoa pode comprar a área da União financiada, porque a gente não pode simplesmente tirar um recurso dos cofres da União, porque é inconstitucional. Então, essa é a grande dificuldade. Se o presidente pudesse, ele falava, a partir de amanhã ninguém cobra mais laudêmio, mas ele não pode fazer isso, porque está na Constituição. Da onde vai vir o recurso para repor esse que vai ser tirado? Então, é uma discussão difícil, tanto que tiveram diversos projetos de lei e eles não conseguiram até hoje terminar com essa cobrança, né? A população às vezes não entende por quê, mas eu estou lutando. Aí foram passo a passo. Esse aplicativo, porque são duas coisas diferentes, né?
Os imóveis que tem Laudêmio, que estão nessas áreas, né, que foram demarcadas há muitos e muitos anos como áreas de Marinha, áreas da União, eles pagam o Laudêmio, que é quando eles transferem o imóvel de uma pessoa para outra, que gira em torno, acho que, de 17% do valor venal dos imóveis. Aí esse é o Laudêmio. E aí quem paga esse Laudêmio também paga todos os anos essa taxa de ocupação, que é como se fosse um IPTU. IPTU para a União, né? É uma taxa de ocupação, que também é injusta, né? Que a gente acha também injusta. Então foi essa que teve um aumento de 50%. Quando eu recebi essa né, notícia, as pessoas me procuraram, me falaram, eu falei, claro, tá errado, vamos lá. E aí a primeira reunião que eu fiz foi na SPU, com a Fabiana Rodopoulos, que é a responsável pela SPU. Tinha 11 técnicos da SPU. Eu falei, o que é isso que aconteceu? Como é que pode a inflação não chegar nem aos pés desse aumento? Aí foi feita toda uma explicação, que usa o cálculo do valor do imóvel, e não sei, enfim, que a prefeitura questionou, que está na sua razão de questionar também, enfim. Mas eu fui para agir, né, o foco pragmático, para resolver a situação de emergência também. Eu falei, não importa. Não importa quem esteja certo, quem esteja errado. A gente não pode deixar a população pagar isso. Então foi nesse ponto que eu agi. E fui atrás de quem podia resolver. Até que cheguei ao presidente da República. Eu sou deputada, né? E ele é presidente. Ele tem que ouvir as demandas da nossa região. Ok. Deputada Rosana Vale, deixa algo bem claro, 11h41, que entenda a minha observação. Quando o presidente era deputado, essa questão lá dentro já estava em pauta. Sim. Então, de repente, pode-se passar a falsa impressão, tipo assim, não, isso agora só resolveu agora, que foi algo que a deputada iniciou. Essa sua colocação, a sua posição, porque esse pleito já havia há algum tempo, né? Para terminar com o Laudêmio? Isso, já havia. Sim, esse pleito é antigo, todos tentam terminar. Sim. O divisor de águas que a senhora entende é essa atuação direta e pontual para que eu também estou trabalhando. Se tivesse resultado efetivo. Eu também estou trabalhando para terminar É mais uma força política que está encontrando o caminho. Esse é o ponto. Sim, eu também, Perfeito. nós aprovamos uma PEC. Eu estou falando isso para os nossos ouvintes compreenderem aqui qual é nosso posicionamento realmente. Nós temos uma PEC que foi aprovada de dar o devido crédito. Congresso. Né? Perfeito. Bom, a questão do Laudêmio, tem mais algum comentário, querido Paulo Jesus? Não, essa briga é uma briga. Não, frisar, deixar muito claro justamente isso. Essa discussão com relação ao Laudêmio é uma discussão muito antiga. Há décadas se discute a cobrança e a incidência do Laudêmio. Mas, de fato, a Constituição Federal veda a retirada de recursos sem que haja uma substituição por recursos outros. Então, não há novidade. A novidade existe no tocante ao aumento absurdo de 50% que estava sendo imposto à população e foi aí revisto pelo presidente da República com o trabalho da deputada. Perfeito. Bom, nós estamos num momento pré-eleitoral, então o que de repente deveria ser algo que convergisse, às vezes causa divergência, né? Acho que isso faz parte da política. O importante a população não poderia ser prejudicada com esse aumento. E o meu trabalho é ajudar a população, é trabalhar pela população. E eu vou fazer isso sempre. Perfeito. E a Prefeitura de Santos também enviou ofícios, né, à Presidência da República, também se manifestando contrária a um reajuste dessa magnitude, realmente 50%, pelo momento econômico, e eles até fizeram uma observação, não sobre a deputada, mas em nota oficial, sobre como o presidente apresentou, né, a questão dos carnês de IPTU, mas isso a gente vai, oportunamente desse programa ainda ler a nota da Prefeitura, que diz respeito a alguma imprecisão na fala do presidente quanto à emissão dos carnês, e não exatamente sobre o desconto obtido. A Prefeitura, nesse sentido, não se manifestou, pelo menos isso não chegou até nós ainda. Bom, deputada Rosana Vale, e o presidente também citou a questão da Ponte dos Barreiros. Como é que está essa situação? Então, a ponte já está com 99% concluída. Agora, eu tenho falado com o prefeito de São Vicente, do que está faltando. Segundo o prefeito, agora precisa autorização, talvez, da justiça, é isso que eles estão checando, o setor jurídico da prefeitura, porque como ela foi interditada por falta de segurança, agora para ela ser liberada, precisa também do aval da justiça, o Ministério Público, enfim. E isso está sendo feito pelo prefeito
junto com a assessoria jurídica dele, para saber. Mas está pronta praticamente a obra. Eu estive lá recentemente, passei de barco ali por baixo, vi as colunas restauradas e estou aguardando aí a liberação desse siga e pare, que é o que a população também quer. E é importante falar que a população vai receber uma ponte reformada e com capacidade aumentada de carga. Até acho que 42 toneladas agora foi aumentada. Então, é o meu trabalho também, como deputada, pedindo, é a minha obrigação. Eu sei que tem gente que não gosta, político que não gosta, mas eu não estou aqui para agradar político, eu estou aqui para agradar a população que me elegeu. Então, eu vou trabalhar sempre em prol da população. 11h45, programa ZR News, no ar até o meio-dia. Hoje a convidada especial é a deputada federal Rosana Vale e também com a participação do nosso comentarista de hoje, o advogado criminalista e também professor universitário Paulo de Jesus. Vou agora repercutir a nota da Prefeitura de Santos. Segundo a Prefeitura de Santos, não é verdadeira informação divulgada na noite desta quinta-feira em uma transmissão ao vivo do presidente da República, Jair Bolsonaro, que relacionou e justificou equivocadamente o aumento de 50% na cobrança pelo governo federal na taxa de laudêmio, com supostos reajustes no IPTU e no valor venal dos imóveis do município de Santos. O presidente deve ter sido induzido ao erro para divulgar uma informação completamente equivocada no entendimento da Prefeitura, tanto que sugere aos munícipes olharem os canais de IPTU. A última atualização da planta genérica de valores, PGV de Santos, que ajusta os valores gerais dos imóveis, ocorreu em 2013. O IPTU vigente em 2022 teve reajuste anual de cerca de 9%, 8,99% abaixo da inflação do mesmo período, 10,06%, segundo fonte IPCA e IBGE. A verdade é que nos últimos 8 anos, a Secretaria de Patrimônio da União concedia descontos na cobrança dessa taxa federal. Em 2022, o benefício foi revogado pelo próprio órgão da União, que admitiu em declarações à imprensa que o reajuste de 50% ocorreria devido à possibilidade de correção em até 5 vezes do IPCA, que ficou na casa dos 10%. A SPU não considerou o impacto econômico desse grande reajuste no orçamento das famílias que moram próximo das áreas de Marinha. Em Santos, principalmente os moradores da Zona Noroeste. O prefeito Rogério Santos, conforme divulgado pela imprensa, solicitou a revogação dos aumentos cobrados pela União em 3 ofícios enviados ao governo federal nas últimas semanas. O município de Santos espera, além da confirmação da manutenção do desconto, que o presidente também se sensibilize e anuncie a extinção definitiva do laudêmio. Algo a comentar sobre a nota da Prefeitura? A Prefeitura, na verdade, eu acho que deveria comemorar essa conquista nossa, né, que foi a redução desse aumento de 50% para 10%. Acho que esse deveria ser o foco. Há uma discussão aí jurídica que a Prefeitura não foi responsável por esse aumento de 50%. A SPU tem um entendimento de que utiliza a planta genérica, o valor venal, enfim. O importante é resolver, né? O que eu trabalhei? Eu trabalhei com o fato. Qual é o fato? Aumentou. Como que a gente pode fazer com que esse aumento fosse cancelado? E eu fui atrás para isso, trabalhei para isso. E acho que é uma conquista, né, da região, ou seja, uma injustiça que estava sendo feita. O presidente, quando eu levei o assunto para ele, na mesma hora, ele reuniu e falou, ela está certa, não pode ter um aumento desse. Então, vamos trabalhar para que isso seja cancelado. Daqui a pouquinho deve ser publicada em MP, edição extraordinária, vai ser publicado no Diário Oficial da União, né? A MP, medida provisória, para obter esse desconto. Então, quem recebeu o carnê pode ficar tranquilo, não terá que arcar com 50%. E sim. 10% do valor do laudêmio, para quem tem que recolher. Nós vamos acompanhar e destrinchar essa MP para entender o que realmente foi mudado. O importante foi a notícia que o próprio presidente Bolsonaro deu de que não é mais 50%, criou-se uma trava e só até 10% de reajuste. Ok. Bom.